Com certeza você já quis andar pelo país de Nárnia, não é? Então, hoje está muito especial, você não pode perder esse Clube do Livro, que nós vamos falar sobre As Crônicas de Nárnia. Um desses livros, hein? Fica por aqui. As Crônicas de Nárnia é um volume, tem vários livros, em que é tão prestigiado que ganhou até 3 filmes, hein? C.S. Lewis, que escreveu essa obra, é um renomado escritor, teólogo, várias coisas. Ele é ensaísta, crítico literário, poeta, romancista. Era um cara genial e muito excêntrico. Escreveu várias obras. Inclusive, já recomendo aqui que você pesquise as obras desse autor, hein? E quero começar fazendo um pedido para você. Já se acomoda aí no seu sofá, já pega aquele cafezinho, já fica aí refletindo em tudo que a gente vai falar aqui, porque vai ser um papo muito bom. Nós vamos viajar para outro país hoje, Nárnia, como foi dito. E eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja edificado cada vez mais com as novidades que nós temos aqui na IPP-TV. E para falar desse livro, para falar exclusivamente do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o segundo livro desse volume das Crônicas de Nárnia, eu chamei aqui o queridíssimo pastor Alexandre Antunes. Tudo bem, pastor? Olá, Letícia, tudo bem? Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, aqui no Clube do Livro, e podendo falar dessa saga que são as Crônicas de Nárnia, especialmente hoje o Leão, o Guarda-roupa e a Feiticeira. E vamos para Nárnia, né? Vamos. Sensacional. Muito bom, eu estava ansiosa para falar de algum livro das Crônicas de Nárnia. Eu acho que todo mundo tem que ler uma vez na vida, né, pastor? E a gente está aqui para falar isso, para te incentivar. Geralmente, já quero começar aqui com uma pergunta. Geralmente as pessoas falam que é para crianças, né? Mas eu acho que todo adulto tem que ler, né? Você concorda comigo? Concordo, e assim, evidentemente que é uma boa literatura que a gente pode aplicar para as crianças por causa desse tipo de linguagem fantástica ou de fantasia. E esse livro tem muito disso. As figuras, os símbolos que o C.S. Lewis usa são muito fortes nesse sentido. Mas não é um livro para criança, é um livro para adulto, porque ele tem uma outra camada que a gente precisa ser adulto para entender. É aquela camada que o livro faz apontamentos, paralelos, realmente falando sobre céu, falando sobre salvação. E o Leão, Guarda-roupa e Feiticeira fala muito sobre esses temas em si, né? Então não é um livro só para criança, adulto tem que ler. Na verdade, um cristão tem que ler esse livro, né? Eu confesso que eu vim ler o livro já adulto. Então, eu li o volume único, né? Que é esse aqui. Eu fiz questão de trazer. Esse aqui é meu, viu, Letícia? Volume único, esse aqui tem muito carinho lindo, nele, né? porque fazia muito tempo que eu queria adquirir e já li ele adulto. Então, e aqui são 7 crônicas. Eu li elas, assim, rapidamente. Uma leitura muito rápida. São 700 e poucas páginas. É uma leitura obrigatória. Então, não é de criança, não. É para criança também, mas não só para criança. Tem camadas que só um adulto consegue compreender. E é um volume lindo. Apesar de assustar pelo tamanho, é muito rápido de ler. Acho que você passa o dia, assim, devorando o livro, de tão bom que é. Eu tenho um amigo que leu em 7 dias, todos. Ele praticamente lia um por dia, de tão rápido que foi. E aproveitando aqui que o pastor falou a leitura obrigatória, eu quero dizer que ele é professor, então ele está com toda a autoridade nessa posição de te falar que é uma leitura obrigatória. E para você que está se perguntando, nossa, não conheço o pastor, quero conhecê-lo, eu vou apresentar para você. Ele é esposo da Patrícia, pai da Sara e da Beatriz, ele é capelão e professor no Mackenzie. E, além disso, tem um plus aí. Ele é fundador do canal Teoria da Inspiração. Você pode ver na camiseta dele. Isso. Teoria da Inspiração. Já corre aí no seu YouTube e segue lá no canal. Ativa o sininho também, porque você... Isso. Ativa o sininho, pastor. Isso é praxe. Só novidade boa, né?
Só novidade boa. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Exato. Então a IPPTV aqui com as suas parcerias, Teoria da Inspiração, com certeza vai te ajudar, vai te inspirar, olha só, te iluminar e vai ser muito bom. Inclusive, esse tema de cultura pop, teremos em breve aqui no Clube do Livro, essa questão de teologia geek, né? O que vem desse mundo de cultura pop aí que pode edificar a gente, né? E pastor, já aqui partindo nessa questão do canal, né, que o senhor fundou, Sim. qual que é a sua relação com a literatura e como que isso influencia o canal, né, na criação do canal e tudo que você faz lá, todo o conteúdo que você produz? Literatura sempre foi uma coisa importante para mim, apesar de que quando a gente fala de Brasil, e você já deve ter trabalhado isso aqui nos vídeos do Clube do Livro, a gente sabe que brasileiro tem dificuldade com literatura, né? Então, eu sou um brasileiro, eu tive dificuldade no começo, mas minha mãe sempre me incentivou muito. Quando pequenininho, nas escolas pelas quais eu passei, a minha mãe sempre incentivou aquelas séries vagalumes, pensando assim, de quando eu comecei a gostar de ler, né? Uhum. E tem uma história muito, muito particular da minha mãe, ou seja, eu gosto de literatura, então, pegando ali do comecinho, né? A minha mãe conta quando ela estava grávida e ali aguardando o nascimento do seu primeiro filho, no caso eu, Alexandre, ela conta que ela só sentiu isso quando ela estava grávida esperando o meu nascimento. As outras filhas que ela teve, minhas irmãs, ela não passou pela mesma sensação, mas quando passava alguma criança na rua com o gibi na mão, a minha mãe conta que ela parava as crianças para pegar gibi emprestado para ler enquanto ela estava grávida, esperando o meu nascimento. Ela conta essa história e ela fala que isso nunca aconteceu mais na vida dela, e ela, depois que eu nasci, ela nunca mais leu gibi. Uhum. Então, assim, desde novinho eu gosto muito de gibi, gostava muito de gibis que tinham histórias bíblicas, gostava muito de gibis de uma maneira geral, então eu gostava desse tipo de literatura, tanto é que eu tive facilidade para ler, porque eu lia muito, então aquela coisa de ler em público, ler versículo bíblico, sabe aquelas pessoas que têm dificuldade? Eu nunca tive, porque eu sempre estava lendo, então eu sempre tive uma boa dicção, uma boa leitura. E aí, na infância, eu fui apresentado também, que a minha mãe veio para a igreja presbiteriana quando eu tinha 5 anos, então eu gostava de ler e decorar versículos. Então, isso foi o meu primeiro caminhar. Depois, fui apaixonando por literaturas, então sempre gostei de literatura de fantasia. Então, quando eu encontrei as Crônicas de Nárnia, eu demorei para encontrar, eu já estava grande, já tinha passado pelo seminário, e aí veio o filme, né? E eu falei, cara, esse negócio é um negócio... Eu sabia de C.S. Lewis, eu sabia da história dele, mas eu não sabia das crônicas. Uhum. Foi quando eu me deparei com as crônicas. Mas O Senhor dos Anéis, já li... se você pegar livros de fantasia de maneira geral, eu gosto de bastante livros que trazem essa temática. E, é evidente, sou pastor, né? E professor. Então, acabei de ler um livro que é da história do Brasil, que eu gosto muito, que é 1808. E, para mim, todo brasileiro tem que ler um livro que conta a nossa história. Terminei 1808, estou lendo 1822 agora. Tem os livros de teologia, né? Então, assim, respondendo e falando um monte de coisa, literatura é algo muito importante na minha vida. E realmente... muito de quem eu sou, muito da forma como eu enxergo o mundo, muito da minha cosmovisão é fruto dos livros que eu leio, das boas companhias que eu trago de literatura, que aí é um outro ponto importante também, Letícia. Eu acredito que uma má literatura, ela leva você a enxergar as coisas de maneira distorcidas. Sim. Como uma boa literatura faz você enxergar bem. Uhum. E eu falo que realmente é um prazer ler, né? Viajar, imaginar. Então, é comigo mesmo, e as Crônicas de Nárnia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar, porque é um dos meus livros, certamente um dos meus livros preferidos. Então o meu também. Estamos num ambiente propício. E eu acho que o mais legal é esse estímulo da imaginação, né? Como você disse, uma boa teologia, uma boa leitura molda a nossa cosmovisão. Sim. E Nárnia é um belo exemplo disso. Toda vez que eu leio Nárnia, eu fico me perguntando como que C.S. Lewis teve tanta criatividade para mostrar verdades tão belas de uma forma fantasiosa até, sim, né? Sim. Porque não é, assim, a gente falar objetivamente, não é que seja fácil,
mas acho que é um pouco mais simples do que você fazer uma ficção, fazer uma fantasia em torno daquilo, sem ser tão objetivo e tão direto, né? É criar do nada, né? Você cria um personagem, você cria um mundo, você cria um universo com linguagem própria. Então, essa habilidade do criador de imaginar é uma coisa que me fascina também. Essas pessoas que escrevem e criam, eu sou realmente, sim, sou fascinado. Eu acho algo único, assim. Para mim, é algo daquele aspecto, assim, que eu gosto muito da teologia, que Deus comunicou, né? É um atributo comunicável. É a gente refletir um aspecto da criação quando alguém escreve um negócio como esse, né? Você fala assim, como C.S. Lewis tirou esse negócio? Deus comunicou para o ser humano essas habilidades e realmente a gente que lê, a gente viaja nesse mundo, a gente entra nesse mundo, a gente realmente vai para Nárnia, né? Então isso é sensacional. Você chora, você ri, você tem muitas emoções lendo o livro, né? Com certeza. Eu acho que é essa sensação de você viajar sem sair do lugar, essa sensação de você... Parece que você está conversando com o próprio C.S. Lewis sobre a obra, né? Sim. E a gente vê isso em Tolkien também, vê a relação deles, vê como que Deus iluminou a mente deles para que eles trabalhassem dessa forma e abençoasse a gente até agora, no século XXI, você tendo essa oportunidade de ler essa obra. Seja você a pessoa que vai ler o volume único, carregar esse livro denso no trem, no metrô, ou a pessoa que vai comprar livro por livro, como esse aqui, né? Inclusive, eu tinha um volume único, pastor, mas eu vou te falar, encontrei esse livro aqui, ó, acho que dá para enxergar. Encontrei livro por livro e eu achei sensacional. Tem as imagens? Acho que eles relançaram, né? E é bonito ter um a um, né? Com a capa específica. Eu achei tão bonito ver na minha estante, nas minhas prateleiras, né? O livro por livro, que aí eu falei, não, vou trocar. E eu dei meu volume único e fiquei com esses. Então, já lanço aqui o desafio para você aqui no clube. Dê um Crônicas de Nárnia para alguém. Compre o volume único, dê para alguém, dê para alguma criança ou para um adulto, seja essa pessoa qual for, ela vai ser muito edificada por essa leitura. E, pastor, para quem não está entendendo nada, nunca ouviu falar de C.S. Lewis, nunca ouviu falar de Crônicas de Nárnia, que país é esse? Que Nárnia? O quê? Como o senhor resumiria essa obra? Qual que é a história, principalmente, do Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, que é a obra que a gente está falando hoje? O que conta? Certo, então. Falando só um pouquinho do autor, porque eu acho que é interessante a gente... Sei que você citou ele aí, né? Mas o C.S. Lewis é muito interessante porque você falou, ele é aqui para nós do século XXI. O C.S. Lewis, ele é do começo do século XX, né? Para você ter noção, em 1921, há 100 anos atrás, exatamente, C.S. Lewis ele já era professor em Oxford. Então, ele já estava ali começando a caminhar como um professor. E C.S. Lewis tem uma coisa muito interessante que aparece nos livros, e aparece no Leão e Guarda-Roupa e Feiticeira, que é uma experiência de vida, do sofrimento que a vida traz. Ele teve na Primeira Guerra, ele perdeu amigos na Primeira Guerra, ele teve na trincheira da Primeira Guerra. Então, essas experiências que o C.S. Lewis traz, Tolkien também traz, você percebe que o livro traz essas camadas. E o Leão e Guarda-Roupa e Feiticeira, se você pega ali o começo da história, ele é ambientado nesse período de guerra também, onde a família Pevensey, né? E aí tem uma coisa importante, evidentemente que você tem dois grupos aqui nos acompanhando, nos assistindo. Tem os viciados em Nárnia, que sabe tudo, né? Sabe todas as referências que eu citar aqui, peguei a referência, e tem quem está chegando agora para conhecer Nárnia. Mas você tem a história dos irmãos Pevensey, né? E eles estão ali numa situação, vivendo um contexto de guerra, e eles precisam se deslocar de uma região para outra, para a casa de um familiar, de um parente. E chegando lá, eles ali se adaptando àquela nova realidade, longe dos pais, por causa da situação da guerra, e o livro, e o filme também, né? Mas o livro traz essas camadas. Aliás, eu primeiro vi o filme e depois eu fui para os livros. E é muito difícil um filme conseguir captar a densidade de um livro. Geralmente não dá certo. Mas interessante que o Leão, Guarda-Roupa e Feiticeira é muito fiel ao livro. Os outros nem tanto, mas o filme e o livro são muito parecidos. Mas a história então gira em torno disso. Aí os irmãos Pevensey, que é o Peter, o Edmundo, a Susana e a Lúcia,
Peter, né, o Pedro, eles são esses irmãos, e aí eles estão ali brincando, e a Lúcia é uma menina muito simples, muito humilde, e eles estão brincando ali de esconde-esconde, quando a Lúcia acha um guarda-roupa, e ela vai andando ali por aquele guarda-roupa que era enorme, ela não entende porque aquele guarda-roupa é enorme, e quando vê, ela está em Nárnia. E então aí começa essa história. Na verdade, o Leão Guarda-Roupa e a Feiticeira é o primeiro livro, a primeira crônica de Nárnia que o C.S. Lewis escreve. Cronologicamente, ela é a segunda. Mas então é esse mundo apresentado para nós. Então a Lúcia ali, ela vai mostrando o que ela vai vendo, ela se encontra com o Sr. Túminos, né? E aí desenrola toda uma história em que Nárnia é uma região que há muito tempo não vê o seu regente principal, que é um leão chamado Aslan, e havia uma profecia de que 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva viriam para anunciar, para ser um instrumento de que um novo tempo viria, porque Nárnia estava sob o domínio da Rainha Branca, a vilã da história. E o que acontece é a sequência de história, a sequência de fatos que vão se dando, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas se quiser eu entro, porque vocês têm mais perguntas, mas nesse sentido do conteúdo, a história se desenrola nesse sentido e em que os irmãos Pevensie descobrem aquele mundo novo e descobrem o leão Aslan. Eu confesso para você, Letícia, que assim, eu me emocionei, é uma literatura que me emociona. E tem 2 figuras no livro, que é essa coisa da imaginação, e que aparecem no filme também, é quando os irmãos Pevensie, sem o Edmundo, por causa de uma situação que o Edmundo acabou vivenciando, mas quando eles têm o primeiro contato com Aslan. Há toda uma preparação na literatura para aquele encontro que é solene. E o Aslan o tempo inteiro é apresentado como esse grande leão, e o C.S. Lewis vai deixando pistas que ele está falando, na verdade, de Jesus. Então você vai criando uma ansiedade na sua literatura para esse encontro. E é inevitável, Letícia, quando os meninos encontram com Aslan pela primeira vez, e aí todos se prostram, há uma solenidade perante o leão, e ele sai todo nobre, tão aguardado, tão esperado, tão amado. Eu me emocionei. Eu também. Eu me emocionei muito, assim, sabe? Porque no meu coração fala muito forte esse encontro com o meu Rei Jesus. Então, se você não leu Crônicas de Nárnia, Leão Guarda-Roupa e a Feiticeira, você está perdendo uma literatura emocionante, porque é lindo. Essa é uma das descrições mais lindas que tem, e tem outras lindas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim. Você narrando, né, um pouquinho da história, e eu me recordando das primeiras vezes que eu assisti e também que eu li. Eu lembro que o meu livro até ficava com umas gotinhas de lágrima, porque lendo dá exatamente essa ansiedade de, nossa, vai ser muito melhor quando Jesus voltar. Se no livro, né, que não contém toda a dimensão do que a gente está falando, eu consegui sentir esse quentinho no coração, quem dirá quando acontecer de fato, de maneira gloriosa, Jesus voltando, né? E o livro é um apontamento, né? Ele está apontando para um povo que aguarda o seu rei. E aí a gente aguarda o nosso rei, e quando encontra com o rei, é tão bonito, você fala assim, esse dia eu anseio, encontrar o meu rei. E é muito legal isso do aguardo do pessoal de Nárnia, né? No inverno que eles estavam, que não tinha flores, não tinha nada, assim, era só gelo e estava tudo muito frio. E a fé que, por exemplo, os castores, né? Que os personagens de Nárnia são personagens até mitológicos, né? São animais que falam, né? Você tem a Nárnia com essa característica, essa Nárnia da época que o Pedro e o Edmundo e a Susana e a Lúcia vão, é uma Nárnia que os animais falam. Ao longo das outras histórias muda um pouquinho, porque vai havendo mudança em Nárnia, outros povos vêm para Nárnia, mas esse momento histórico de Nárnia, os animais, eles têm essa característica. E é muito interessante. Eu gostei muito dessa parte que C.S. Lewis trouxe, né? Porque mexe com a imaginação. A gente não imagina muito um centauro ou um castor falando.
E até mostra a reação dos 4 chegando em Nárnia e vendo um castor falando, né? Que estranho. Mas a fé que eles tinham que Aslan ia voltar. Eles tinham fé total, convicção total na profecia. Existiam, lógico, as pessoas que não criam tanto na profecia, achavam que era só rezando a lenda, né? Tava rezando a lenda. Mas os castores, quando creem de fato, não, vocês são as pessoas, são os filhos de Adão que Aslan prometeu. E quando Aslan aparece e cumpre, e a profecia se cumpre cabalmente, aí eu acho lindo. E eu já queria perguntar uma coisa pro pastor, que eu já estou empolgada aqui, querendo fazer outras perguntas. Qual foi a parte, você falou da parte que Aslan aparece, né, essa reverência toda, mas essa foi a parte mais chocante para você, que mais te emocionou, ou existem outras? Tem uma que eu gosto muito. O Leão Guarda-Roupa e a Feiticeira tem muitas cenas assim que me marcam, né? Tem essa que eu acabei de citar para você, tem quando o livro conclui e você tem um Túminos e a Lúcia olhando para o leão que tinha coroado eles. Eu gosto da cena da coroação, que é uma das minhas preferidas, por causa da cena preferida que eu vou falar ela. Mas tem uma cena ali bonita, que é o leão indo embora, e a Lúcia fala assim, mas por que ele está indo embora? Por que que... E aí o Túminos vira e fala assim, olha, não subestime o leão, ele não é domesticado. Ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser. Tô arrepiado. E isso para mim é fascinante, né? E aí, mas a cena que eu tenho, assim, que eu carrego, que dá aquele quentinho no coração, é com Edmundo. Entendeu? Porque o Edmundo, para mim, ele é o meu personagem preferido. Eu me pareço muito com o Edmundo, inclusive. Eu me vejo muito no Edmundo, e eu gosto muito do Edmundo, assim, porque o Edmundo, para mim, C.S. Lewis, minha interpretação, tá, Letícia? Para mim, o Edmundo é o C.S. Lewis também. É a prefiguração, é quando o autor se coloca na obra. Então, e por que é o C.S. Lewis? Porque sou eu, porque é você, porque é o falho. O Edmundo, quando vai para Nárnia, ele traz seus irmãos pelo manjar turco, o famoso manjar turco. Eu fiquei com vontade de experimentar. Sim, eu já vi receita na internet, inclusive. Só por causa disso aí. Teve uma série que eu assisti agora, Falcão e Soldado Invernal, que apareceu lá manjar turco, eu fiquei... porque diz que é delicioso e tal, né? Então, o Edmundo trai os seus irmãos, e aquilo provoca uma tristeza. E além de trair, o Edmundo, ele é o complicado, ele é o difícil, ele não se dá bem com seus irmãos, ele tem um monte de dificuldade de entender, ele é que faz a sua irmã passar por mentirosa, a Lúcia toda humilde, ele faz ela passar por mentirosa. Ou seja, as ações do Edmundo são sempre ações muito cruéis, e por conta das ações dele, as consequências são ruins. Mas aí o Edmundo, ele vai percebendo que a Rainha Branca, o que ela prometeu era diferente. Na verdade, ele traz os irmãos e vai lá e entrega para a Rainha Branca que os seus irmãos estavam em Nárnia. E para mim a cena mais forte é quando o Edmundo se encontra com o leão a primeira vez. Porque para mim o livro O Leão Guarda-Roupa e a Feiticeira, Letícia, fala sobre criação, queda e redenção. Entendeu? E na queda do Edmundo, ali a gente tem alguém caído, desprezado, falho, porque ele cometeu um erro grave. E ele chega no acampamento e está todo mundo chateado com ele, as ações dele trazem consequências ruins, que é uma das cenas principais do livro, inclusive, mas ele vai se encontrar com o leão. E a descrição da cena é Pedro vendo o Edmundo conversando com o leão ao longe, ninguém sabe o que os dois estão conversando. Mas tem uma imagem um rascunho, uma descrição que o C.S. Lewis faz, que ela é muito forte para mim, porque é o leão, toda a sua grandeza, falando com o Edmundo de cabeça baixa. Isso me lembra o texto de Lucas 18, quando o publicano faz a oração, e lá no texto Jesus diz assim, e o publicano, de longe, não ousava nem erguer a cabeça, mas batia no peito e dizia, "Sê propício a mim, pecador." Aquela imagem do publicano de cabeça baixa, reconhecendo que é pecador,
é a imagem do Edmundo, diante do leão, gracioso, bondoso, e ele, Edmundo, arrependido, de cabeça baixa, e o leão falando com ele. E aí, por que é bonito? Porque quando acontece o que acontece, pode falar? Pode. Que o leão, então, perdoa o Edmundo, e na sequência a Rainha Branca vai lá requerer, porque se cometer um erro tem que ter o preço pelo erro, e o preço é a vida pela vida, ela fala isso, né? Morte pela morte, vida pela vida. E aí há todo um alvoroço, e o leão humildemente fala, não, eu negociei com ela, fiquem tranquilos, ok. E o leão vai lá para a mesa do sacrifício, eu não lembro o nome da mesa. Eu também não, acho que é pedra a pedra da mesa, a tábua da mesa, um negócio assim. E lá o leão vai mansamente, é um leão gigante, e ele mansamente ele se entrega à feiticeira e ele é morto. Inclusive a cena da morte eu choro sempre. E ele é humilde, né? Se entrega e ele é morto. E ele é morto por causa do Edmundo. Ele dá a vida dele pelo Edmundo. E aí você entende o Edmundo, fala assim, eu sou Edmundo, porque alguém deu a vida em meu lugar. E aonde que tá a beleza? É essas três cenas. É o leão falando com o Edmundo, é o leão se entregando, e aí é na coroação. Porque você já reparou na coroação? O leão é que proclama cada um dos reis. Aqui estão os reis e rainhas de Nárnia. Pedro o Destemido, Lúcia a Gentil, Susana a Corajosa. Acho que é Pedro o Corajoso e Susana a Destemida, alguma coisa assim. Mas quando ele fala de Edmundo, ele vira para Edmundo e fala assim, justo. Edmundo o Justo. É difícil não emocionar, porque assim, o Edmundo não é justo. Ele foi justificado. Ele foi justificado. A justiça do Edmundo foi o leão que conferiu para ele. Meu olho enche de lágrimas. Entendeu? E quando o leão diz, o justo, que justiça ele tem? A justiça do leão. O leão fez ele justo. Então, como que não emociona? Porque a gente foi justificado por Jesus. Então, é essa cena do Edmundo arrependido e do leão honrando e falando assim, Edmundo, o justo, é a minha preferida. Exato. E é muito bom continuar essa série de livros, porque a gente vai vendo como que o próprio Edmundo lida com esse novo chamado dele, né? O próprio Aslan chamou ele de justo. Mesmo, né? Ele arrepende. E você vê que depois jogam na cara dele, né? A própria Rainha Branca joga, você traiu eles, como que você pode ser o justo? E o que prevalece é o que Aslan diz, né? Ele continua olhando para Aslan. E, assim, acho que todos os livros contam uma bela história. Em todo livro eu aprendo muito. Acho que todos os personagens a gente vai ver várias épocas diferentes, né? Eu acho que essa é uma das belezas do C.S. Lewis, porque não fica na mesma coisa, né? Não são 7 contos o mesmo lugar, os mesmos personagens, não. São 7 contos com personagens diferentes, narrando uma história que lembra muito a história da redenção, né? Sim. Que são períodos diferentes, mas que apontam para o mesmo lugar. Sim, e assim, você falou do Edmundo, o Edmundo muda mesmo, porque nas histórias sequentes, Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada, o Edmundo ele é uma figura importante. E aí surgem outros, né? O Eustáquio que aparece depois. Eu gosto muito do Eustáquio também. Eu gosto também. Hip Chip. Ele passa uma raivinha na gente, o Eustáquio, né? Então ele... Mas depois você acaba sendo muito fã dele, né? Você gosta dele. O Hip Chip é sensacional também. Destemido Hip Chip. Sim. Muito bom, pastor, falar sobre isso. Eu passaria horas falando de Nárnia. Mas, olha só, parece que passou 5 minutos. Passaram-se 30 minutos. Nossa. Nosso Clube do Livro rendeu hoje. E eu tenho certeza que você tá com uma pulguinha aí atrás da sua orelha falando, preciso comprar esse livro, porque vai ser muito bom. E realmente, você está certo. Então, antes de acabar o Clube do Livro, eu quero agradecer a você, porque você escutou um pouco sobre essa história e com certeza vai te emocionar muito. Se você já leu, deu para relembrar aí um pouco e se emocionar novamente. E eu quero agradecer ao pastor por ter vindo aqui. Ele veio lá de Campinas. Muito obrigada por ter vindo, pastor. É um imenso prazer tê-lo conosco. Que o pessoal possa ver muito mais disso lá na Teoria da Inspiração, no canal que eles já estão seguindo.
Letícia, foi um prazer estar aqui com você. Eu agradeço muito o convite do pessoal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP-TV. É uma honra estar aqui no Clube do Livro. E caso você que acompanhou essa conversa aqui quiser saber mais do que eu faço, dos meus trabalhos com cultura pop e também as outras coisas todas que eu faço, me segue lá no Instagram. Meu endereço lá no Instagram é Alexandre_Antunes, ou no canal de YouTube, que é o Teoria da Inspiração. Não é teoria da conspiração, nem outra teoria nenhuma, é teoria da inspiração, está aqui na minha camiseta, como você pode ver. É só você procurar lá o Teoria da Inspiração, tem mais de 60 vídeos lá, o nosso acervo lá. Não é uma IPP TV, mas a gente está lá firme, então nos sigam lá e a gente ainda não gravou sobre Crônicas de Nárnia, mas em breve a gente vai gravar um vídeo sobre isso. Letícia, muito obrigado e espero voltar aqui em breve para mais uma vez estar com vocês. Com certeza teremos aqui a última batalha com o pastor Alexandre, já está marcado, já a gente vai sair daqui e ver a data. E foi um prazer tê-lo conosco, eu espero que você tenha amado o Clube do Livro assim como eu amei, e a gente se encontra muito mais tarde aí nos outros dias. Tchau, tchau.